pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 10º Tangerino Talks. Além de ser uma edição especial, porque a gente está completando 10, hoje ele vai estar saindo no dia melhor do ano, que é o dia 23/9, aniversário da Manuela, minha neném. Muitas felicidades, viu, mano? Papai te ama. Tirando a parte agora da babação, porque aqui tem 3 pais babões. A gente vai aproveitar e vai fechar com chave de ouro os últimos 2 talks que a gente gravou. O número 8 e o número 9, que a gente falou sobre LGPD. Hoje a gente vai trazer os principais passos para você implementar a LGPD aí na sua empresa. Porque não adianta nada a gente passar a parte teórica, igual a gente passa nos outros 2, de lei, o que é, como funciona. Se você vai chegar na hora H, precisa da prática. E não tem como a gente ir aí. Então, a gente vai enumerar os principais desafios e como a gente sugere que vocês enfrentem esse processo de implementação, combinado? Mas antes, a gente tem que conversar com o resto do pessoal, o resto da nossa equipe maravilhosa, né? E aí, Leandro, como é que você tá? Fala, João, tudo bem? E aí, Simão, tranquilo? Fala, pessoal, como é que vocês estão? E hoje o programa é em homenagem a Manu. Eu acho lindo esse nome, hein? Acho lindo demais. Tudo bem, pessoal? João, eu também concordo, o nome é lindo. E parabéns para a Manu aí, toda a felicidade do mundo para ela e para a família. Então, a gente vai começar a falar sobre a implementação da LGPD na sua empresa. O Leandro, nos últimos vídeos, ele falou que é muito abrangente, né? Que entra com todo mundo, que todo mundo tem que participar. Então, nada melhor do que a gente também tentar trazer um pouquinho de ordem para essa casa. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem no nosso conteúdo anterior, tipo, eu cheguei agora, só quero implementar, não estou entendendo direito os conceitos, volta no Tangerino Talks 8 e 9, que lá tem tudo de LGPD. Primeiro passo, gente, a gente quando vai implementar a LGPD, parece que é óbvio, mas isso é uma coisa bem básica e é a principal peça, sem isso nada vai funcionar. O primeiro passo é o comprometimento da empresa. Quando eu falo comprometimento da empresa, o Leandro, o Simão explicou para a gente que todo mundo vai participar da LGPD, não é? Mas a gente precisa de ter o comprometimento daquele que assina o cheque, daquele que é o responsável pela empresa. Pode ser o CEO, pode ser o diretor, pode ser o dono, pode ser o filho do dono, não sei. A gente tem que ter o comprometimento da alta gestão. Por quê? Porque a partir deste momento, a gente vai começar a criar novos processos na nossa empresa e isso vai trazer dúvidas, isso vai trazer é que sempre foi assim. Pois é, mas agora a nossa gestão está colocando isso para frente. Então, o primeiro passo é o comprometimento da parte maior da empresa, porque ela vai ser responsável pelo sucesso da implementação, porque ela vai dar todas as condições que a gente vai falar nos próximos passos, e também, se tiver multa, vai sair do bolso da chefia. Então, o comprometimento é muito importante para a gente iniciar os processos. Depois de ter isso bem claro, que é o comprometimento do CEO, do gestor, etc., eu queria saber o seguinte, o gestor não vai estar lá sempre. Então, por exemplo, a gente trabalha numa empresa, ou você que é um jogador de futebol e está vendo o nosso programa, você sabe que o presidente não está aí sempre, né? Então, Leandro, o presidente lá, o gestor, ele vai assinar, ele vai ser o responsável de como vai funcionar, etc. Ele já passou o comprometimento, ele está a fim de fazer. Mas é impossível ele estar lá o tempo todo olhando essa parte operacional, de como vai implementar, como a gente vai cuidar dos dados, etc. Como que você sugere assim para que esse gestor possa continuar procurando novos empregos, fazendo as funções dele, mas ele também tenha esse controle do que está acontecendo? Então, João, esse primeiro passo que você colocou, ele é extremamente importante de fato, né? A chefia, ela tem que estar, chefia, gestão, sócio, enfim, o que for a denominação adequada. Mas ela tem que estar realmente comprometida, porque realmente, senão as pessoas acabam não... É uma função extra, né? Acaba que você acaba sendo assoberbado, né, de trabalho e essa parte acaba sendo colocada em segundo plano. Então, tendo esse comprometimento, né, dos gestores, né, dos sócios, CEO, enfim, o ideal é que você eleja uma pessoa para que ela seja responsável, ou seja, o capitão do time, né, aproveitando a sua analogia, mas é o capitão do time, né? Então, ele tem que passar, ele vai supervisionar, ele vai fiscalizar, ele vai cobrar, né, informar, enfim. Então, é escolher alguém dentro da empresa, ou até mesmo de fora, se precisar, para que tome conta dessa parte de gestão dos dados, né, enfim,
a partir daí, você cria esse universo dentro da empresa onde, quando o gestor não tiver, o CEO, o sócio, enfim, quando eles não tiverem, essa pessoa ela consiga tocar esse projeto, né? Porque é um projeto grande, é um projeto de comprometimento geral da empresa. Então, assim, até aqui no Tangerino, a gente está passando por essa situação também, lógico, né? Pega todo mundo. Então, Simão, fala para mim aí como é que estão as coisas, quem é o capitão, como é que estão agindo. Me ajuda aí um pouquinho. Então, Leandro, aqui no Tangerino, hoje a gente tem vários setores que podem estar fazendo essa captação de dados. O marketing com leads, o setor de tecnologia em si, né, que trabalha muito com a manutenção dos nossos dados, do sistema, atualizações, e eles são os principais responsáveis, né, pelo caminho dos dados em si, dentro do Tangerino. Eles que fazem essa manutenção de início, vida e morte, propriamente dito. E hoje a nossa liderança está mais voltada com a nossa equipe de TI. A gente tem um CTO e ele é responsável, né, por toda a gestão aí da equipe de TI e, propriamente dito, ele tem uma visão mais ampla em cima disso tudo. Só que a gente tem outras lideranças também que apoiam, mas assim, a parte central fica junto com eles. A gente também tem um RH, né, que trata a documentação do nosso próprio pessoal, que também é muito importante, são os nossos dados próprios. E dentro disso a gente tem todo esse contexto complexo aí. Então, bacana, pessoal. Então, a gente já viu o primeiro passo, que é o comprometimento. O segundo passo, a gente vai fazer a definição da liderança. E o Simão, como um bom capitão, que ele foi meu capitão em campo já, ele é muito tranquilo, sereno, apesar dessa cara de ser grandão, ele é um excelente capitão. Mas ele já puxou para o terceiro passo. O terceiro passo é a gente fazer a identificação desses dados. As identificações do gaps. O que isso quer dizer? Onde esse dado vai entrar? Quem vai receber esse dado? O que é feito com esse dado? Então, por exemplo, eu fui contratado, as minhas informações pessoais chegaram no RH. O RH mandou isso para onde? Mandou para o E-Social ou mandou para outro servidor? A gente tem que ver como é que vai funcionar. Como que eles estão controlando esses dados durante todo esse período? Lembrando que ele até fez uma analogia boa que nasce, cresce e morre, a mesma coisa com o dado. Então, essa identificação de gaps, o que significa? Dentro da empresa, todo momento está entrando novos dados. Então, entra para o marketing, entra para o RH, entra para a TI, né, que é o principal, né, gente, é dados, entra para o jurídico, entra para todo lugar. Então, você vai identificar essas novas entradas e o que é feito com essas informações, até o momento que ela morre. Então, a gente já conseguiu 3 passos, a gente já chegou no comprometimento, já chegamos no segundo passo, que é a definição de lideranças, e o terceiro passo, que é a identificação de gaps. Só que agora, para a gente chegar no quarto passo, esse eu tenho um pouquinho de dúvida, porque vou precisar da ajuda do Leandro e do Simão, porque isso é extremamente prático. A gente tem que fazer a escolha de algumas ferramentas que vão ajudar a gente a fazer esse controle, porque não vai ser no Excel, não vai ser só no documento, não vai ser escrito. Então, Leandro, essa escolha de ferramentas, ela faz parte de um processo. Uma dúvida, existe um procedimento padrão para todos usarem? Eu vou dar um exemplo para facilitar a sua resposta. Todo mundo que trabalha no RH, no departamento pessoal, a gente sabe que a gente tem que informar para o E-Social. Então, quando a gente está falando de LGPD, a gente tem que identificar as ferramentas para pegar os dados. A gente tem uma ferramenta própria para isso, já é padronizada, é algo estatal, como é que é? Então, João, essa parte de procedimentos, é difícil a gente estabelecer um padrão específico e único, né, para todas as empresas, porque cada empresa tem a sua realidade de fato, né? Então, o ideal é que, ao ter esse comprometimento inicial, ao seguir esses passos, eleger lideranças, né, eleger o capitão para tomar conta disso, o ideal é que a própria empresa crie rotinas, né, procedimentos padrões de mapeamento desses dados, do que faz com esses dados, para onde eles vão. Então, até mesmo de contenção, algum dado vazou, aconteceu, enfim, ninguém... Quanto mais segurança, melhor, mas é difícil no mundo tecnológico ter 100% de segurança. Então, se você conseguir colocar 99,99999, você ainda vai ter um pouquinho ali, aquele 1%, né? Então, quer dizer, 99% e 1%. Enfim, eu sou advogado, minha matemática não é boa. Mas a ideia é você criar procedimentos padronizados dentro da sua própria empresa
olhando a realidade dela. Então, uma empresa consegue, por exemplo, digitalizar determinadas situações, colocar de maneira automática, outras vão ter que fazer de maneira manual. Então, o ideal é que sejam escolhidos procedimentos padrões para cada situação, cada setor tenha, né, identificado esse procedimento padrão, e a partir daí você sabe o que está acontecendo, e se acontecer algum problema, você sabe de onde saiu, quem fez, como aconteceu, até mesmo para você conter uma determinada situação. Então, mais uma dica na prática. Agora, isso não vai ficar chato, é um momento professor, mas a gente tem um administrador muito conhecido, que é o Peter Drucker, que ele diz que um dos principais problemas na implementação de qualquer questão administrativa dentro de uma empresa, e que também traz muitos problemas, é a comunicação. Então, o Leandro falou comigo aqui que não tem uma ferramenta padrão, então você pode escolher a sua melhor. O importante é ter o controle. Então, você vai criar novos processos, vai criar novas rotinas, vai treinar o seu pessoal, mas tem uma coisa que a gente não falou, que foi o que esse Peter Drucker falou. Você vê como é que ele é esperto. Simão, e como que está funcionando essa comunicação na prática aí? Então, por exemplo, a gente foi avisado, eu quero que você me conte assim, faça o seu momento de desabafo. Como é que foi você ficar sabendo da implementação da LGPD, das novas rotinas? Todo mundo, quando entra na empresa, já sabe, né, quais vão ser os novos processos. Como é que é essa comunicação aí dentro? João, assim, aqui no Tangerino, desde quando saiu a possibilidade da LGPD, a gente já começou a se capacitar, recebemos informes via e-mail, treinamentos. A gente tem aqui uma vantagem, né, eu acho, frente a outras empresas, que a gente trabalha muito com capacitação e treinamentos semanais, até diários, dependendo da semana, do mês e da situação, né, da necessidade. Então, assim, a gente foi bem capacitado. Quando chegam novos funcionários, a gente já faz esse trabalho de capacitação também, de entendimento, de ter uma resposta ali determinada para cada tipo de situação, para ninguém ser pego de surpresa, né? Mesmo a gente conversando sobre todos esses outros temas, a gente tem total ciência de que esse é o mais importante. Que a gente tem que estar sabendo o que o outro pensa, qual que é a real necessidade de respostas com coerência, né? Em base de uma situação que é tão importante e tão relevante no momento. Uma coisa legal, gente, é que vocês veem que os passos eles vão conversando entre si. Então, por exemplo, quando definiu lá o capitão, segundo passo, uma dica que a gente dá é passar um questionário para a empresa inteira. Como que é o seu trabalho? Você recebe quais informações? Qual que é o seu processo? É quase que você estivesse fazendo uma consultoria. Então, por exemplo, o Simão está lá no suporte, ele passou um questionário para o pessoal. Quando você atende o telefone, quais as informações que você pede, quais as informações que você precisa, o que foi enviado para você para fazer o chamado. Então, um questionário nessa comunicação ajuda bastante. Então, por exemplo, o capitão, ele tem esse poder por isso, provavelmente ele recebe mais. Então, ele tem que ter essas sacadas para facilitar o processo dele. Então, você distribui o questionário, depois você faz um treinamento entre as lideranças de cada setor, um do RH, um do TI, um do marketing, um do jurídico, de todo mundo que mexe na empresa, para falar, olha, a gente identificou esses problemas aqui. Olha, aqui no RH a gente percebeu que está faltando uma informação que faz falta lá no E-Social. A gente está precisando saber a etnia, a gente não está fazendo a qualificação cadastral. Ou, por exemplo, a gente está lá no marketing, olha, esse cara quer comprar, mas a gente não tem nem o telefone dele. Então, por exemplo, esse acompanhamento você ainda vai melhorar os processos da empresa. E lembrando, todas essas informações, elas têm que entrar num fluxo que ela chega, é necessária, cresce, desenvolve, e o momento que ela é descartada. E também, quando ela é descartada, tem que saber como ela é descartada. A gente pode até brincar se vai reciclar ou não. Então, tipo assim, esse fluxo todo, ele entra nesse processo. E sem essa comunicação entre todo mundo, por exemplo, eu, Simão, Leandro, o pessoal do marketing, todo mundo, não tiver essa comunicação, pode ser, por exemplo, uma reunião que está na moda no Zoom, né? Uma vez semanal, durante 1h30, abordando os principais temas, uma coisa que, né, a gente aqui já faz, isso ajuda bastante. E aí, depois desses 4 passos, a gente chega no último passo. E esse passo, ele é o mais difícil, ele não se aplica somente à LGPD. Isso eu vou pedir até depois para o Leandro exemplificar, para o Simão. Isso é uma coisa muito comum quando a gente tem qualquer quebra de paradoxo, que é a instauração de uma nova cultura. A partir de agora, a nossa empresa funciona de uma forma diferente. Todo mundo na empresa chega, quando você é novato, chega numa empresa, e você começa a verificar que alguns processos podem ser melhorados. E eu tenho certeza que muitas vezes você escuta a resposta: ah, mas aqui sempre foi assim.
Agora a LGPD chegou de voadora, ela chegou falando para você o seguinte: ó, agora vão ter novos processos, você tem que controlar. Então, para os novos funcionários vai ser mais fácil, porque eles já vão entrar numa cultura nova. Mas, para os que já estão lá no passado, muitas vezes pode trazer um desconforto, tipo assim, pô, por que esse cara tá preocupando com isso? Será que ele tá com medo de eu roubar essa informação? Não. Então, a implementação dessa cultura, esses novos processos virarem rotina, é o quinto passo. Eu não vou ficar falando que é o mais importante, tal, porque sem o primeiro não tem o segundo, sem o terceiro não tem o segundo. Então, como é uma coisa assim contínua, você tem que entender que todos esses passos anteriores, eles chegam no futuro, que é o quinto, que é essa troca de cultura. E cultura não é algo fácil de trocar. Eu vou te dar um exemplo. Você, seu pai e seu avô mexendo no WhatsApp. O processo de comunicação mudou durante esse período. Então, é uma nova cultura que todo mundo tem que se adaptar. As pessoas mais novas têm mais facilidade, assim como os novos funcionários, porque eles já entram nesse modelo. Então, essa cultura para os funcionários que ficaram para trás, né, entre aspas, ficaram para trás, que já estava lá, né? O que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Aí, Leandro, eu queria te perguntar o seguinte: a LGPD, ela é algo que veio para sempre? Ou ela vai ser como um E-Social que necessita de uma entrega mensal? Eu falo muito E-Social porque eu sinto que o nosso público tem muito medo do E-Social. Mas, tipo assim, a LGPD é uma entrega que eu faço mensalmente. Essas informações podem me trazer multas se eu fizer errado. Porque, por exemplo, a gente tem um funcionário novo. Ele quer fazer um procedimento. O anterior fala, não, aqui não é, a gente nunca fez assim. Isso pode causar problema, certo? A minha pergunta porque eu faço várias em uma e às vezes eu confundo aqui em quem eu estou conversando. A principal a LGPD é algo que a gente faz mensalmente ou anualmente, é uma entrega que a gente faz para o governo, olha, estou tomando conta dos dados de forma correta. Ou é algo contínuo para sempre, como uma folha de pagamento? Então, essa questão da LGPD é um monitoramento contínuo, né? Então, é importante estar sempre observando, porque o dado ele não tem uma data para vazar ou uma quebra de segurança, enfim. Então, é um monitoramento realmente de fato contínuo. A partir do momento que você cria ferramentas ou que você contrata ferramentas, né? Cria ferramentas ou procedimentos, vamos colocar assim, você consegue fazer um monitoramento e aí vai de acordo com o seu poder de fiscalização e com a ferramenta que você está escolhendo ou procedimento. Então, dependendo dessa forma, você pode fazer um acompanhamento quinzenal, semestral, mensal, anual, enfim, contanto que você sempre, e aí isso é constante, você tenha o monitoramento de segurança desses dados. E também com relação a respeito à privacidade do titular do dado. Então, isso vai depender muito, essa frequência depende muito do sistema que você está usando ou do procedimento que você está se valendo para poder estar se adequando ao LGPD. Aí, pessoal, vocês vão falar, mas é muito fácil, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer, eu vou escolher um líder, eu vou identificar os principais gargalos, eu vou depois escolher as ferramentas principais e alterar a cultura. Fácil, né? Não, isso é muito difícil, porque tem uma coisa no meio disso tudo que a gente tem que bater agora para a gente finalizar essas primeiras dicas, que é o seguinte, Simão, a gente em algum momento desse processo, a gente sempre ficou avaliando os riscos que isso pode trazer para a empresa. Não só de multa, mas também de errar um processo, ou, por exemplo, trazer muita burocracia para uma coisa simples. Então, assim, na sua opinião, que está aí todo dia, que é o cara dos dados, quase assim, quando a gente começou a fazer isso no Tangerino, vocês foram avaliando os riscos. Quais foram os principais riscos assim, iniciais que vocês já começaram a perceber que poderia trazer para a empresa? Ô João, num contexto geral, a gente tem muita informação, né? A gente tem cadastro de colaboradores, de pessoas físicas, então, assim, são muitos dados. Sempre a nossa maior preocupação foi lidar com a segurança disso, com vazamento. A gente não pode ter vazamento jamais. Dentro das plataformas, hoje a gente trabalha, o Tangerino, ele tem hierarquias de acesso. Então, você tem gestores, tem administradores. Essas pessoas, elas podem ali acessar e mudar alguma coisa, ter acesso em alguma coisa. A nossa maior preocupação sempre foi deixar aqueles dados seguros e sempre mapear ao máximo qualquer alteração que venha acontecer. Então, vamos supor, hoje, se o usuário X, se o administrador X ou o gestor Y
entra no perfil do usuário X, a gente sabe todo esse percurso, a gente tem todo esse caminho traçado e mapeado. Então, hoje a gente não tem nenhum ponto de informação dos nossos usuários que possa ser perdido, possa ser alterado, sem que a gente saiba quem que foi o autor da alteração, quem que visualizou, quem que teve ali naquele momento, entendeu? Essa foi nossa principal preocupação desde o início, mas a gente até com a solução interna do nosso próprio time de desenvolvimento, a gente conseguiu fazer esse mapeamento geral no sistema e hoje opera 100%. Pessoal, então é o seguinte, o que o Simão falou aí pra gente? Que o importante é a gente acompanhar o fluxo desses dados. Porque a gente vai chegar em algum momento que a gente alcançou o sucesso e a gente vai ter que entender o que a gente fez nesse caminho para dar certo. A mesma coisa se der errado, porque não adianta a gente fazer a coisa do mesmo jeito e querer resultados diferentes. Então, preste muita atenção no fluxo da informação, quando ela entrou, o que foi feito, quem recebeu, para onde ela foi descartada, que aí você vai conseguir fazer todo esse acompanhamento, combinado? Agora, pessoal, antes de eu passar uma novidade para a nossa audiência, eu quero perguntar, faltou alguma coisa nesses 5 dados ou é isso mesmo? Leandro, tá tudo certo? Tá aprovado? Posso assinar? Então, pessoal, uma dica importante é formalizar isso, né? Escolha a forma de formalizar. Até numa reunião o pessoal brincou comigo, que eu falei assim, não, pessoal, vamos fazer um comitê aqui, registrar uma ata, formalizar uma ata, e o pessoal, nossa, eu não uso essa questão de ata há tanto tempo. Eu falei, e depois eu mando por fax para vocês. Então, brincadeiras à parte, formalizem isso de uma maneira adequada, né? Não é uma coisa que fique perdida, não é uma mensagem de WhatsApp ou num e-mail perdido. Então, crie também um procedimento para formalizar essas situações e escolham ferramentas, existem várias, né, que vocês podem buscar para automatizar a segurança, enfim, e também estabelecer os procedimentos padronizados dentro da empresa. Você que aprendeu tudo, escutou, né, capitão? Formaliza todos os processos que você é responsável antes de passar para o seu chefe. Simão, mais um complemento ou você também vai assinar para a gente fechar? Ó, assinado embaixo, tá tudo certo. Esse menino brilha demais. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Mas antes de você deixar seu like aqui, eu vou falar. O próximo programa tá cheio de novidades. A gente vai fazer algumas apostas no formato, tá? E a gente vai informar todos vocês. Eu quero muito feedback. Se gostaram, se não gostaram. E principalmente, eu tenho que ir embora correndo, que hoje é aniversário da Manu. Não se esqueça de fazer o seguinte. Curte nosso vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e se prepara para os nossos próximos programas que tá cheio de coisa nova. Muito obrigado e até o nosso próximo programa que continua sendo quinzenal. Tchau, tchau.